Bom dia, pessoal, bem-vindo a mais um vídeo, mais uma atualização diária sobre o Bitcoin, Ethereum, o mundo das criptomoedas em si. Como vocês podem ver, o mercado está capitulando. O que vocês podem considerar o capitulando? Ninguém mais tem interesse. Todo mundo está apavorado porque o mercado só cai. Aquele meu amigo que me indicou, me botou num tigrinho, vou voltar pro meu tigrinho lá que eu estava ganhando mais. Então é isso que vocês começam a ver. Pessoas falando sobre Solana morreu? Será que Solana morreu? Será que a queda vai até onde? Tu vê como a narrativa muda e isso é interessante vocês começarem a entender como o mercado funciona. Vocês entendendo esses tipos de narrativos, tipos de opiniões, sabe? Até onde vai? A pessoa já está com medo do fundo, mas hoje eu trago dados para vocês, trago informações que vai ajudar vocês a tomarem uma decisão melhor e vocês não serem vítimas, não ficarem perdidos em frente a esse mercado maluco. Então vamos lá, iniciando. Bitcoin continua caindo, hoje está caindo ali 2,39% e o que eu estava olhando, ele rompeu uma cunha para baixo. Ele acabou formando uma cunha e acabou rompendo para baixo. Isso aqui não é muito bom, porque, como é que eu posso te dizer? No curto prazo, ele tende a vir buscar esse fundo, essa região, tanto aqui ou aqui. Ele tende a vir buscar essas regiões aqui, ou até esse último fundo no curto prazo. Só que eu estava analisando e ele acabou criando, no tempo gráfico semanal, uma linha de longo prazo. Olhem isso aqui. Ele acabou criando uma linha de longo prazo no gráfico semanal. E por que isso é bom? Deixa eu tirar essas duas linhas pequenas ali. Isso é bom porque geralmente é um ponto de apoio. Porém, é um ponto de muita tensão. Se essa linha aqui ser perdida, eu não acho que é muito interessante. Eu já falei em alguns vídeos que geralmente quando o ativo perde uma linha de longo prazo, ele nunca mais volta subir ela para cima, porque é um fator de tempo e preço, né? Aqui, como a gente vê na escala de baixo, a gente vê o tempo, e aqui nessa escala, que no caso está aqui, é o preço. E quando o preço perde no tempo, ela nunca mais volta. Vocês nunca mais vão ver Bitcoin subir essa linha aqui. Porque ó, se ela tivesse aqui, Bitcoin teria que estar lá em $500 mil para romper ela. Não vai acontecer. Então, isso geralmente indica queda forte, mas eu acredito que ela venha segurar. Olha, nós já estamos fazendo uma barra aqui, é um preço de fechamento de reversão, o mercado está tentando reverter no semanal. Logicamente, essa barra aqui ainda tem 3 dias, mas o que é interessante? Que a gente feche pelo menos acima de $80 mil até domingo. Então é uma coisa para vocês ficarem acompanhando. E como vocês verem, isso aqui também acaba formando uma cunha. O que eu gostaria de ver aqui? Se o Bitcoin ele continuar caindo, ou pelo menos lateralizando, mas ele segurar essa linha aqui. Aqui nós já acabamos criando um pivô de alta. Aqui. Porque como vocês viram, ele começaria a fazer fundos aqui mais altos que o outro. Ó. Ele começaria a fazer fundos mais altos que o fundo anterior e já começaria a criar um pivô. Porque as altas elas vêm de tempos gráficos menores para tempos gráficos maiores. Como vocês podem ver, no 240, que é o 4 horas, a gente já fez uma espécie de um pivô. Não está bem definido, mas se essa barra agora aqui ela enxugar, né, que eu digo enxugar no sentido de ela começar a entrar compradores e puxar para cima, isso aqui seria um fundo maior que o fundo anterior. Ó. A gente começa a ver que aqui a gente teve um fundo, e aqui seria todos ascendentes, não impediria de romper essa região aqui. Depois eu vou mostrar o porquê que seria possível romper essa região. Mas então no 240 a gente está em topos e fundos ascendentes até perder esse fundo aqui. Então inclusive o preço pode até vir bem próximo a essa região, que eles chamam de... Seria um fundo duplo, né? Numa tendência de alta, no caso num fractal menor. É um fundo duplo, mas isso é uma análise mais de curto prazo, mas no longo prazo a gente tem que cuidar esse padrão aqui. Qual linha será rompida primeiro? Se será essa ou se será essa que está de maior longo prazo para o Bitcoin, que no caso serviu de suporte aqui, aonde o preço tocou nela aqui, aqui e aqui, se a gente ajeitar ela um pouquinho menor, fazendo o que eu falei para vocês de um pivô de alta. Ó. Ela começa, não é um pivô de alta de rompimentos de topo, mas já é um pivô de alta de fundos ascendentes. Ó. É o que eu gostaria de ver aqui.
aonde ele tocaria aqui, a gente encontraria outro toque mais na frente, talvez um mais aqui assim como um reteste, né? Isso aqui seria um ponto muito positivo para nós agora. Mas agora, olhando aqui, o RSI já está formando uma divergência, botando no diário, tu já consegue enxergar essa divergência, eu já falei isso no último vídeo. Nós temos divergência no preço e no indicador, mostrando que o mercado já está cansado de cair. A gente consegue ver em todos os time frames essa divergência, no diário, no 4 horas, no 2 horas. É nítido em todos os time frames que o preço está descendente e no RSI já está ascendente. Isso é uma divergência. E o RSI continua bem extremo, está ali na casa de 39 agora, mas chegou a fundos bem baixos, né? Chegou na casa de 26 no RSI. E como vocês viram, isso aqui marcou fundo no passado, né? Então, é interessante que ele segure agora. Como vocês podem ver, ele faz esse micro pivô. Eu acredito que é o que nós estamos formando agora. Esse primeiro pivô, ele lateralizaria e voltaria a fazer esse outro toque aqui, ó. Mais ou menos aqui. E qual outras notícias que estão confluindo? Primeiro eu quero passar essa análise mais macro para vocês e depois eu quero passar os dados maiores. Se vocês já estudaram um pouco sobre o Stock to Flow, o Stock to Flow foi o que eu falei nos últimos vídeos sobre a inflação previsível do Bitcoin. Então, o que é essa inflação previsível? Ela é o número de novos bitcoins que vão sendo pagos aos mineradores conforme vai ocorrendo transações na rede. É uma competição, a mineração do Bitcoin, onde aquele que minerar o primeiro bloco acaba recebendo a recompensa pela conclusão do cálculo, né? Só que a taxa começa a ficar cada vez maior, só que com a inflação controlada, como vocês podem ver nessa linha vermelha aqui, a recompensa é cada vez menor. Só que como vocês verem, o preço do Bitcoin está maior, então essa recompensa acaba se equivalendo, por isso que ainda existem mineradores. Mas aqui, se tu comparar o preço com o valor de mercado, que seria essa previsibilidade, um cálculo matemático, né, exponencial, tu consegue ver que quanto mais descorrelacionado do seu... como é que eu posso dizer, do estoque de mercado do Bitcoin, é um melhor momento de compra. Então, como vocês podem ver, nessa região aqui é um bom ponto de venda, porque é muito parecido com aquele cálculo que eu mostrei para vocês da média de 200, que mostra como a média do preço do Bitcoin é referente à média de 200 dele, que geralmente ele sempre vem dando repiques. Então aqui a gente estaria bem distante da média e os pontos verdes são pontos interessantes de compra, porque ele está muito desrelacionado ao estoque do mercado. Então quer dizer, são oportunidades de comprar. Como vocês podem ver, nessas regiões sempre foram bons pontos. Olha aqui, ó, aqui foi em 2019, foi o fundo, aqui foi o fundo também do bear market de 2022, 2015, 2016, aqui ó, nessa região em 2017, aqui em 2012. Então, quando vocês verem que o estoque de mercado ele está sendo, como é que eu posso dizer, comprimido, está tendo menos oferta e a gente ainda está descorrelacionado, isso aqui é um sinal muito grande de que é um ponto bom de compra. Então, se você está vendo o mercado cair agora, olhe com olhos de oportunidade. É possível a gente nunca mais ver o Bitcoin a 80 mil dólares. É possível isso aqui ser um fundo histórico e depois a gente nunca mais vai ver Bitcoin nessa região aqui. Então, você deve se perguntar, será que eu vou enxergar Bitcoin nessa região aqui? Outro ponto que eu falei para vocês, por que eu acreditaria que o Bitcoin poderia liquidar aqui no gráfico de 4 horas e formar aquele pivô, foi porque a liquidez acabou se acumulando aqui em cima nessa região, no gráfico de 4 horas. Pessoas estão entrando shortados aqui. É o que eu sempre falo para vocês de risco-retorno. O mercado trabalha em cima de risco-retorno. Como a gente encontrou um local tranquilo de colocar stops, tu entrar shortado aqui com um stop acima é um fator de risco-retorno interessante. Então acabou criando liquidez acima nessa região de 84 mil dólares, aonde está acumulando pessoas colocando seus stops aqui. Então, se o mercado romper essa região aqui, no caso, como eu falei para vocês agora, entraram compradores, isso aqui é uma luta. Tem vendedores empurrando o mercado para baixo. Mas se agora aparecer compradores aqui, empurrarem o mercado, pressionar aqueles que estão com seus stops aqui na faixa de 84 mil dólares, o preço viria rapidamente aqui para 100 mil dólares, aonde está outra faixa de liquidação. Ó. Ele viria liquidando todas essas pessoas porque é um short squeeze. Ele vem liquidando e empurrando para cima.
Não sei se isso vai ser feito por uma notícia ou se é simplesmente um padrão gráfico e nada justifica, né? Como vocês viram, essas liquidações geralmente é uma notícia por trás que faz o preço acelerar. E se a gente olhar numa visão do mês aqui, mensal, dos preços, a gente vê que se acumulou muito mais lá na faixa de 100 mil dólares. A gente já está acumulando muito mais aqui na região de 100 mil dólares, praticamente toda a liquidez está concentrada aqui. Outro ponto que eu achei aqui para vocês darem uma repensada, uma análise, é sobre um indicador que foi criado para analisar os novos inscritos no YouTube sobre canais de finanças. Aqui eles pegaram os maiores canais de finanças do YouTube, canais gringos principalmente, e eles colocaram como é correlacionado a alta dos preços com as pessoas que têm interesse em vir olhar sobre análise, sobre o Bitcoin. Então a gente vê que quando o preço sobe, a gente começa a ter telespectadores, vídeos, e aparece interesse, pessoas buscando, pessoas vendo YouTubers, porque quando elas tomam uma decisão, o que vocês têm que entender é que hoje o YouTuber, ele é o porta-voz, ele é a notícia, não é mais que nem antes, não vai mais ver isso na TV. Então quem está comprando hoje, por quem que ele se referencia? Quem ele tem de base? Um YouTuber. Uma pessoa que está procurando notícias, se atualizando e trazendo aqui da mesma forma que eu estou trazendo. Então, como vocês podem ver, quando o mercado sobe, aumenta muito a demanda e o interesse pelo assunto de criptomoedas e investimento nesses canais, né? Que foi o que eles colocaram de exemplo. Só que agora que o preço está caindo, olha como a queda ocorre. O interesse, as pessoas perdem o interesse. Isso é muito comum. Você aí que deve estar me assistindo, você que clicou nesse vídeo, provavelmente você não está com vontade de comprar. Porque você não há estímulo, não há vontade, você só vê o preço caindo e cada vez mais o preço descendo, descendo, e você olha, nossa, que bom que eu não comprei ontem porque o preço caiu mais. Só que é agora que é a hora de comprar. Você não compra quando você tem um estímulo muito grande, pessoas querendo comprar. Você compra quando ninguém quer comprar. Quando ninguém está interessado. Compre quando ninguém tem interesse. E depois, quando as altas subirem, os patetas vão voltar ao mercado ali, bem na loucura, no FOMO. Realmente é só aqueles que entendem e compreendem o mercado, que no momento que ninguém tem interesse é a hora de acumular. Agora ninguém tem interesse, ninguém está com vontade. E isso é um ponto muito interessante. Outro ponto mais macro para vocês é que daqui a 6 dias nós vamos ter a próxima reunião do FONC. Como eu falei, a reunião é dia 18, mas eles trazem as decisões no dia 19. E daí, o que é interessante aqui para vocês terem um pensamento e entender como que funciona o mercado. Aqui, ó, aqui as datas que vão ter os anúncios, no caso a data vai ser o dia 19, e aqui é o que eles estão acreditando, que teria uma manutenção do 425 basis points a 450, que é uma manutenção da taxa de juros, e no próximo mês, já em junho, agora nem lembro aqui, deixa eu olhar no mapa, em 7 de maio a 6 de junho nós já teríamos o corte da taxa. E como que funciona o mercado? Tem aquele ditado no mercado que se chama compre no boato e venda no fato. Como é que funciona? Se o mercado agora ele vem precificando um corte de juros lá para junho, no dia 18, o mercado não vai subir em junho, o mercado vai subir agora. Porque eles já estão precificando isso aí. A gente teve os índices de inflação, acho que foram divulgados na última quarta-feira, que foi ontem, né? Foi divulgado os dados. Então a gente já vimos que a inflação está mais contida, veio uma das menores inflações desde o Covid. E se vocês lembram, no Covid, o mercado declarou fundo ali no Covid, por causa que teve aquele mínimo da inflação, ainda teve essas notícias e foi aqui, ó, Covidão foi aqui, bem aqui. E aqui, por que aconteceu essa alta aqui? Porque eles viram que nós teriam que imprimir dinheiro para não acontecer uma estagna inflação e não começar uma quebradeira nos mercados. Então aqui foi ligado a impressorinha de dinheiro dos Estados Unidos, botando dinheiro no mercado e ocorreu essa alta. E a gente está em níveis de inflação no mesmo ponto do Covid, aqui, agora. Então, se a gente olhar, se em junho eles estão precificando essa corte na taxa de juros, o mercado começa a comprar agora, ele começa a se antecipar ao corte da taxa de juros. E quando ocorrer de fato, que é compre no boato e venda no fato, o mercado poderia vir uma correção. Então, eu imaginaria que
De agora, nos próximos dias, essa reunião vai ser o dia daqui 6 dias, eles vão contar mais ou menos o que eles estão vendo para o mercado. Provavelmente isso aí pode ocorrer um short squeeze, porque é uma volatilidade muito grande, o preço já está afunilando, como vocês estão vendo, o preço ele está diminuindo, ele está comprimindo o preço, então ele vem aquelas barras que ele rompe para os dois lados, muito semelhante ao que acontece aqui nesse dia, ó. É uma barra que ela rompe dos dois lados, de cima e embaixo o mercado, liquida todo mundo e dá uma nova direção para o mercado. Então a gente pode ver nessa reunião acontecer isso aí, uma volatilidade tanto para cima quanto para baixo, para liquidar todo mundo que está com seus stops curtos, mas dali eu diria que iniciaria uma alta até junho. O mercado só subiria até junho e começaria uma correção ou uma lateralização no mês 6. Eu viria isso para o mercado atualmente. Se vocês concordam ou não com essa ideia, para mim não faz diferença. Essa é a minha opinião. E dando uma analisada rápida em outras altcoins, Ethereum, como vocês podem ver, está chegando na base da cunha. Então aqui é ponto bom que o preço vai tentar se segurar. Aqui é um ponto bom de compra. Se você já comprou antes, aqui agora é a hora de comprar. Então, se você está com medo de comprar agora, eu só digo uma coisa, cala a boca e compra, não alavanca. Não sei se você tem esse estômago frio de alavancar, mas compra e me agradeça depois que você vai ver como que funciona o medo no mercado. Eu viria para próximo de junho, ali que eu falei, junho e maio, final de maio, Ethereum na casa de $6.000. Então você pode pensar, não é muito, não é $10.000, mas é 3x. 3x eu vejo o Ethereum mais para o final do ano lá perto de $10.000, mas para perto de junho mais ou menos aqui em $6.000. É 3x para quem comprar agora. O valor que você comprar, joga o gráfico aqui, o valor que você comprar você veria 3x aqui, se ele sair agora para $6.000. Então é um ponto interessante. Solana, a gente vê que o pessoal está com medo, Solana morreu, mas olha o fechamento no semanal. Olha como é que Solana está fechando. Região de fundos e Solana fechando aqui com um candle de reversão, uma longa sombra compradora, bastante compradores aqui. Também é interessante, Solana está em um bom ponto de compra, ó. É um suporte nítido para o mercado. Eu falei para vocês de XRP, que era interessante comprar por causa do risco retorno, você colocava o seu stopzinho aqui embaixo, colocava o stop e o alvo no mínimo a chegar nessa região aqui, ó, tem esses, pode fazer uma realização parcial ali, aqui ou aqui no último topo. Então o mercado já apareceu compradores, já entraram, enquanto o mercado todo está caindo. XRP está subindo 3,4%. Então, como vocês verem que suportes e stops claros é um bom ponto de compra. E no geral, o mercado segue todo igual, os altcoins sofrendo e sangrando muito. Algumas altcoins que acabam segurando, outras estão caindo mais. Padrões de cunha aqui, ó, tu já viu o preço se afunilando. Então, um simples dia de alta que já romperia essa cunha aqui, poderia ser hoje, poderia ser amanhã. E depois ela já faz o reteste, ó. Ela já faz o reteste. Ou até sobe mais, vai mais alto para cima. Então, é ponto bom de compra. Eu acredito que quem está comprando agora fracionado não irá se arrepender. O mercado pode cair mais, a gente não tem como saber. Não acreditaria que ele passasse aqui da casa de $80.000 de novo. Então, essa foi minha análise de hoje. O like é a forma mais sincera de que vocês gostaram desse conteúdo, que as análises fizeram sentido para vocês, se ajudou vocês ou não na tomada de decisão. Meu forte abraço e até o próximo vídeo.